Irmãos e amados internautas, é Páscoa. Cristo ressuscitou, venceu a morte, vivo está e ressuscitado não morre mais. É Páscoa, é alegria, é ressurreição e é vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Uma saudação muito especial de Feliz Páscoa a todos os meus amados e queridos paroquianos de São Caetano, para vocês todos, os que superlotam esta igreja matriz, os que me escutam através do sistema de som da Torre Matriz, os internautas em tantos lugares. Meu coração rejubila-se de alegria para lhes desejar Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que este eco da resposta de vocês ecoe não somente em vossos ouvidos, mas em vossos corações, em vossos lares, em vossas famílias, para as crianças, os jovens e os ancianos, para os pobres, para os que sofrem. Tenhamos uma feliz Páscoa. Sim, feliz porque ela tem um papel transformador. Ó morte, onde está a tua vitória? Qual o teu aguilhão, ó morte? Não tens mais o domínio, nem a força, nem o domínio sobre a nossa vida, porque Ele venceu e Ele ressuscitou para que nós nele também ressuscitássemos. A todos desejo que a Páscoa de Cristo seja sinônimo de vitória e de ressurreição para todos nós. Aonde existe treva, brilhe a luz do ressuscitado. Aonde existir desunião, brilhe a luz do ressuscitado. Aonde houver tristeza, dor, angústia, melancolia, sofrimento, problemas, dificuldades na vida, desde que a luz do ressuscitado dissipe todas essas trevas e faça brilhar para nós uma vida nova. Porque Páscoa é vida nova, porque Páscoa é ressurreição, porque Páscoa é o esplendor do Cristo ressuscitado que resplandece em nós pela fé. Foi uma caminhada tão bonita, de 40 dias pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados e preparando o nosso coração para esta noite santa. Iniciamos a Semana Santa proclamando que Jesus era nosso Rei, exaltando com os santos a sua entrada triunfante em Jerusalém, vivenciamos os seus passos, seguindo a mãe da solidariedade com Jesus dos passos, a cada celebração, a cada atitude, a cada gesto, com a esmola, o jejum e a oração, nós seguimos 5 semanas, 40 dias, preparando-nos para esta noite santa. E depois de um trigo pascal, que se combina, que se coroa, que se planifica nesta noite santa, a noite de todas as noites, a mãe de todas as vigílias, o fundamento, o alicerce por excelência da fé católica, esta noite santa. Por isso são 7 leituras do Antigo Testamento, cada um dos salmos, a Epístola de São Paulo e o Evangelho, todos eles proclamaram a palavra da antiga e da nova aliança para recordar a nós a história da salvação que, que tem seu rumo e sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo.
este sim pascal, que repude e que resplandece em todo o nosso abandono, como centralidade visível para toda a Assembleia. Ninguém pode dar as costas ao Filho, ninguém pode dar as costas ao altar. Veja, é uma centralidade, altar, palavra iluminada por esta grande vela, a luz pascal, que dissipa as trevas do pecado e nos dá como que a oportunidade de renovar o nosso batismo e Deus dando em nós uma vida nova nele, que ressuscitou para que a nossa vida tivesse o esplendor da sua vitória. Sim, foi por mim, foi por você que ele ressuscitou. O crucificado de ontem não morre mais. Deus ontem morrera em seu Filho Jesus, claro que na natureza humana, porque a natureza divina não morre jamais. Assim como a nossa alma não morre, o que morre é somente o corpo. Jesus ontem morreu por nós, derramando seu sangue na cruz, e foi tão somente a sua natureza humana que na cruz derramou o sangue para nos salvar, e prometeu ele que ao terceiro dia ressuscitaria. Portanto, o silêncio absoluto deste salve santo hoje foi quebrado com aleluia, cantada pelo padre na liturgia. O padre canta o aleluia e o coro e a Assembleia toda unida responde este aleluia, este viva, este glória, esta exultação de dizer: ele venceu a morte. Ó noite bendita, ó vigília tão excelsa, ó glória celestial que envolve a cada um de todos nós, para dizer com os santos e com toda a igreja: aleluia, aleluia, ele venceu a morte e ressuscitou. Repitamos com fé: aleluia, aleluia, ele venceu a morte e ressuscitou. Sim, é verdade. O anjo disse a Madalena, e hoje novamente a nós: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele venceu. O lugar de encontrá-lo não é mais o sepulcro, a pedra foi removida. Mas a pedra tão pesada que se colocava no túmulo de Jesus, era impossível aos apóstolos, era impossível à humanidade remover aquela pedra tão pesada. Quem a removerá? Pensava a Madalena, quando pensava e desejava ir ungir o corpo do Senhor morto. Quem removerá a pedra? Mas chegando lá, para sua surpresa, a pedra estava removida. Foi Deus, com seu Espírito Santo de amor, que removeu a pedra da sepultura de Jesus, para que fosse removida tantas pedras que impedem-nos de vivermos, que impedem-nos de sermos felizes, que impedem de termos paz, que impede de amarmos, que impede de perdoarmos, que impede-nos de sermos cristãos autênticos. Quais as pedras irremovíveis da sua vida por causa do peso e da grandeza dela? Hoje, nesta noite santa, seja pelo poder de Deus, seja pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que removerá a pedra do sepulcro de sua vida, da existência de sua vida, que muitas vezes, por causa do pecado, impede-nos de remover a pedra. É o Senhor que a remove. Permita que isto aconteça e voltem para casa. Voltando para casa, sintam a alegria, a grandeza de um Deus que ressuscitado está e que venceu a morte. Sim, a pedra foi removida e não existe mais. Portanto, sinta-se que na sua vida espiritual, talvez na sua vida profissional, familiar, será que instância, em que situação da sua vida você sinta que tem uma pedra
irremovível e tão pesado. Hoje eu quero dizer para você que o Senhor já removeu. Talvez a sua fé pouca e pequena não perceba. Talvez o seu indiferentismo não lhe faça perceber. Talvez a sua cegueira espiritual lhe impossibilite de ver a pedra removida da paz e da ressurreição do Senhor. É para todos nós. Todos, indistintamente, sem acepção de pessoas. Para todos ele venceu a morte e ressuscitou. Porém, lamentavelmente ocorre que nem todos se deixam remover a pedra dos seus corações. Cada um o Senhor já removeu. Falta agora que nós tenhamos esta capacidade de permitir que o Senhor remova as pedras dos nossos túmulos. Não literais lá no cemitério, não. Essa nós temos no céu. Mas as pedras existenciais, principalmente as espirituais, principalmente aquelas que são tão pesadas, de pecados não confessados, de mágoas e de feridas não saradas, permitam que a ressurreição e a paz de Cristo também cure estas feridas e livre-nos de tais pedras. Ó Maria Madalena, que buscareis não encontrareis aqui, e de avisar aos outros que Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Maria Madalena, que arquétipo de toda a igreja missionária, saiu correndo, pulando de alegria, exultando de felicidade para dizer: o meu mestre ressuscitou. Eles acharam que era desvario dela, achavam que era conversa de uma mulher que estava sofrendo muito e frustrada com a morte e que não sabia o que estava dizendo. Aí Pedro corre e adentra lá, e chega lá e encontra a pedra removida e o túmulo vazio. E lá naquele túmulo vazio ele entra e vê apenas os lençóis dobrados, porque ele de fato ressuscitou, como disse a carta aos Romanos na Epístola. Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. Os seus lençóis dobradinhos, como diz a canção da estátua, é para exatamente atestar que foi Ele que ressuscitou, que foi Ele que dobrou, que tudo está com mantos, que não mais um manto envolto em seu corpo está, mas está dobradinho lá, como um anjo anunciado. Eles viram e deram testemunho. Pedro, no entanto, levantou-se, correu ao túmulo, olhou para dentro, viu apenas os lençóis. Então tomou maravilhados, admirado com o que havia acontecido. É Páscoa, é vida nova, é ressurreição. Depois de saudar e exortar a todos sobre esta grandeza da solene vigília pascal hoje, quero me dirigir paternalmente a estes 12 filhos, os mais velhos, e depois no próximo sábado teremos outros 12 que são os da catequese, os menores, os adolescentes. Mas uma saudação muito feliz e paternal a Ivamar, Júlia Cristiana, Renildo Williams, Júlia Almeida, Stephanie Mendes, Emerson Henderson, Pedro Guilherme, Tayana, Maria Júlia, Yuri, Maria Viliane e Iago Miguel, que são os nossos catecúmenos, aqueles que serão marcados com o sinal da cruz e com o óleo dos catecúmenos. Depois de batizados, receberão uma festa solene branca, e depois ainda serão ungidos na fronte, receberão o óleo do Cristo, receberão o sal e uma vela da luz de Cristo, porque hoje
vocês, queridos filhos, tornar-se filhos da igreja, membros da igreja, membros desta família, mas de modo muito especial, eu quero uma felicidade sem igual a acolher entre esses 12 catecúmenos, 3 deles voltam ao seio da igreja católica, renascem na igreja católica, porque estavam em experiências protestantes. Júlia, por favor, fique de pé, Stephanie e Emerson. Esses 3, esse nosso irmão e essas 2 nossas irmãs, hoje se tornaram católicas, não somente pelo batismo, mas na graça de viver e de ser acolhidas entre nós. Deus seja louvado pela vida de vocês. Deus seja bendito pelo testemunho de vocês. Eu só posso pensar aqui uma coisa: tão certo quanto vocês me ouvem, tão certo quanto Cristo vivo ressuscitado está aqui para nos acolher. Hoje vocês adentram na única e na verdadeira igreja de Jesus, aquela que ele deixou aos apóstolos, que tem 2 pilares, que sempre batizou, que sempre conduziu pela fé e os fez enxergar no caminho da vida da luz do Evangelho. Quero brevemente lhes pedir, ao passo que lhes acolhe na Igreja Católica: sejam fiéis, não tenham medo nem vergonha de proclamar-se católicos, não tenham medo nem vergonha de amar nossa escola, de clamar e pedir a proteção aos santos, porque eles gostam da presença eterna de Deus. E o desejo da igreja é que vocês, de igual modo, sejam santos e santas, como Jesus falou. Nunca duvide da igreja. E se esta certeza aqui nos traz para se tornar hoje cristãos católicos, junto com os demais catecúmenos, é porque Jesus colocou no coração de vocês, nós simplesmente somos instrumentos do amor, da graça e da paz de Deus. Bem-vindos à Igreja Católica e nós os acolhemos. Por fim, amados irmãos e demais catecúmenos, a fé é a certeza de pela antecipação já gozar aqui na terra, já experimentar aqui na terra, já ser favorecido aqui na terra daquilo que Deus tem preparado para nós, no reino da eterna glória. Ele tem preparado um céu e Ele tem preparado uma eternidade. É o que nos espera, é o que vocês receberão nesta noite pela graça batismal. Ganharão o céu, terão seus nomes escritos no livro da vida, serão revestidos da veste branca, que, como diz o Apocalipse, aqueles que revestiram-se de Cristo trajaram vestes brancas, que é um sinal da pureza e da dignidade do Senhor Deus, mas uma veste branca alvejada pelo sangue do Cordeiro. Veja que sinal bonito: o sangue mancha. Se você tocar com o sangue numa veste branca, vai ficar manchado. Mas a Bíblia diz no Apocalipse que nós fomos alvejados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus apaga aquele pecado original que um dia vocês herdaram desde a Eva, desde quando a mamãe concebeu, já em pecado nós nascemos. O batismo apaga esse pecado original. O batismo tira de vocês a identidade de criatura para revestir-se de filhos. Vocês não serão mais escravos do pecado original, serão livres. Aquela fonte batismal vai lavar, vai purificar vocês do pecado original para terem uma vida nova em Cristo, para serem novos cristãos. Por isso, hoje, vocês, sem pecado algum, não terão mais nenhum pecado, estarão purificados para receber a Eucaristia, para ouvir a palavra, para se alimentar e fazer parte da igreja. Depois, a natureza humana e a fragilidade, quando vocês caem em pecado novamente, voltem, mas não mais neste sacramento do batismo que é único. Volte ao confessionário e
lá terão a oportunidade de ouvir o próprio Senhor dizer: "Fiquem em paz, não peques mais, não podes mais se apegar." É muita graça. Hoje, vocês renascerão pela água e pelo Espírito Santo. Tornar-se-ão nossos irmãos na fé. Serão católicos e cristãos. E por tudo isso, Deus seja louvado. Vamos celebrar o vosso batismo e com toda a igreja celebrar a renovação das promessas batismais. Mas que pela graça batismal, quero agradecer aos pais que aqui estão, aos padrinhos que vocês escolheram. Fiquem de pé com esses pais e padrinhos dos catecumenos. Que alegria contar com o testemunho de vocês. Obrigado porque vocês foram escolhidos por eles, por servo, por terem vindo, por familiar, ou afetivo, por fraterno. Não importa qual for, mas o vínculo que eu os unirá hoje aos catecumenos daqui a pouco batizados é a fé. Porque vocês têm a mesma fé, porque vocês professam o mesmo amor, porque vocês seguem nosso Senhor, é que eles escolheram vocês para esta missão tão importante que a igreja nos convida. Sejam bons pais, sejam bons padrinhos. Vocês não precisarão mais colocar no braço na batismal, porque nós somos pequeninos, já são adultos, mas vocês poderão colocá-los no coração. E tendo sempre no coração, ajude-os a recordar a eles esta grande identidade e graça que eles recebem. Cobrem deles se esquecerem de Jesus. E se perderem no caminho, convoquem, que nós vamos lá, padre e padrinhos, podemos ir lá dizer que houve, porque desistiram, porque perderam-se no caminho. Volte à graça, volte à comunhão. É um papel importante, uma missão importante de vocês. Não é para fazer um teatro, não é para cumprir o preceito, não é para um tradicionalismo, mas é por uma comunhão de fé. Eles coloquei e tornar-se nossos filhos também, como se tornarão filhos da igreja. Então, a vocês, pais e padrinhos, muito obrigado pelo testemunho e convido a todos a dizer: por estes batizados que agora serão cristãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.